Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma semana estamos aqui para juntos compartilharmos a palavra de Deus. É o desejo do meu coração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de mim. E que conceda e abra para nós a sua palavra, para que a palavra dele, que não volta vazia, possa alcançar os corações. Nessa semana nós estaremos falando sobre a segunda parte da palavra da semana passada, sobre promessas e esperanças. Então, semana passada foi sobre promessas e esperanças, parte 1, onde falamos e discorremos sobre a vida de Simeão. E hoje, sobre promessas e esperanças, parte 2, onde falaremos sobre a vida da profetisa Ana. Lembram do texto bíblico? Lucas, capítulo de número 2. O texto inteiro está do 25 até o 38, mas hoje nós vamos ler apenas o 36 ao 38. 2, 36 a 38. Diz assim a palavra de Deus. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Essa era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E, sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém? Deus nos abençoe através da sua sagrada palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, semana passada nós falamos sobre como esse texto chegou até nós. A pesquisa jornalística que Lucas fez, pesquisando, interrogando e perguntando a todos aqueles que tinham ou tiveram contato com o Senhor Jesus em vida, para que algumas das passagens que só Lucas conta com muita propriedade chegasse até nós. E a passagem de Simeão e Ana é uma delas. Ele pesquisou, com certeza Ana já teria morrido, daqui a pouco vai saber por quê. Na época em que Lucas fez esse relato. Mas pessoas que conheceram Ana, quem sabe seus filhos, quem sabe seus netos, quem sabe seus parentes próximos, contaram para Lucas, Lucas colocou no seu evangelho e a história chegou até nós. E aí ficamos sabendo de Simeão, como falamos na semana passada, e hoje sobre Ana, a profetisa. É interessante notar que ela é conhecida como profetisa em uma época em que Deus estava em silêncio. O último profeta havia sido Malaquias, 430 anos antes de Cristo. E agora aparece uma mulher que a Bíblia trata como profetisa. Nós não podemos saber se ela tinha esse título antes do nascimento de Jesus ou depois do nascimento de Jesus. Ao que me parece, antes. Mas eu não posso comprovar com toda a certeza. Já que Zacarias já estava profetizando, já que Maria profetizou, já que Isabel profetizou, e agora vemos Simeão profetizando, como vimos semana passada, e agora Ana, a profetisa, aquela que é conhecida como profetisa. Ana casou virgem como uma mulher de princípios daquela época e viveu com o seu marido durante 7 anos, e depois disso ela ficou viúva do seu esposo.
Seu esposo partiu para estar com o Senhor. Já não estava mais entre os viventes. Será que houve tempo para que nascessem filhos e filhas a Ana? Não sei. O texto ele não deixa claro sobre como era a vida dessa profetisa. Nós não sabemos se Ana teve filhos. Nós não sabemos muita coisa sobre a vida dela, mas nós sabemos aquilo que é essencial, de que ela era filha de Fanuel, que ela era da tribo de Aser, né? Uma das tribos perdidas, uma das tribos que haviam se misturado na época do domínio assírio, mas ela se manteve fiel ao Senhor Jeová. Ela não se misturou. Ela e a sua família, ao que tudo indica, se mantiveram fiel ao Senhor. E a Bíblia diz que ela já era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, como eu disse. E depois o marido morreu. E era viúva, diz a palavra, de quase 84 anos. Aqui, nessa partícula desse versículo, fica difícil, porque alguns estudiosos dizem que 84 anos era a idade total que ela tinha nesse exato momento. Outros já pensam diferente. Já pensam que 84 anos é o tempo de viuvez dela. Ela não arrumou mais marido. Uma mulher que ficava viúva naquela época, como ela deve ter ficado ainda numa idade muito tenra, muito nova, ela tinha que arrumar e tinha condições de ter um outro marido para que este marido a sustentasse. Como nós sabemos, eu não sei se ela tinha filhos, e esse novo marido teria que assumir os seus filhos. Nós não sabemos disso. O que nós sabemos é que esta mulher, ao que tudo indica, não se casou novamente. E alguns estudiosos vão dizer que ela tinha 84 anos de viuvez. Isso quer dizer que esta mulher, somada com a idade daqueles que se costumavam casar naquela época, aproximadamente 103 anos de idade. É uma idade muito avançada para os dias de hoje e é uma idade quase que inconcebível para aquela época, onde a expectativa de vida era em torno de 25 a 30 anos. Alguém viver mais de 100 anos era realmente notável, era realmente algo a se admirar. E se isso for verdade, essa mulher conseguiu viver todo esse tempo sem precisar de marido, apenas sustentada por Deus. Não sabemos se ela tinha filhos. Se existiram filhos, ela criou os filhos e agora os filhos a sustentavam. Mas se não existiram filhos, esta mulher sobreviveu sozinha durante toda a sua vida, sendo sustentada apenas por Deus. Talvez você vai poder dizer que se isso for verdade, esta mulher, ela tem tudo para ser uma mulher amarga. Ela tem tudo para ser uma mulher ranzinza. Ela tem tudo para ser uma mulher de mal com a vida. Mas não é isso que nós vemos no texto bíblico quando nós lemos. A Bíblia diz que ela não se afastava do templo. Glória a Deus. Estava constantemente no templo. Estava diuturnamente no templo. Ela morava em Jerusalém e estava sempre presente no templo. Ela podia dizer como o salmista que escreveu o Salmo 84, quão amáveis são os seus tabernáculos, que é o templo, ó Senhor dos exércitos. A minha alma desfalece pelos teus átrios, os átrios do Senhor. Era assim que essa mulher se sentia. Mais vale um dia nos seus átrios do que em outros 1000.
O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Glória a Deus. O salmista está invejando o pardal e a andorinha que fazem os seus ninhos no teto, no telhado do templo. E esta mulher, ela estava todos os dias no templo. Conhecia a parte do templo que lhe cabia muitíssimo bem, já que ela não podia entrar dentro do templo por ser mulher, e assim não ser sacerdote, e assim não entrar no templo. E talvez você pergunte, como então essa mulher servia a Deus? Que o texto vai dizer, servindo a Deus. Como essa mulher serve a Deus? Se ela não podia entrar no templo, se ela não podia sacrificar, se ela não podia fazer as coisas que os homens podiam, a Bíblia diz, em jejuns e orações de noite e de dia. Isso era o que a mulher fazia. O que cabe a mim fazer, pensava ela, cabe a mim, como mulher, jejuar e orar todo o tempo. E é isso que eu vou fazer, porque o meu Deus, Ele é merecedor do meu sacrifício. Bendito seja o nome do Senhor. E ela fazia isso de noite e de dia, de segunda a sexta, 30 dias por mês, 365 dias por ano, estava constantemente no templo, sem se cansar, sem se enjoar, sem se fatigar. Não, mas ali, diuturnamente, louvando e servindo a Deus naquilo que ela podia fazer. E é isso que Deus pede para nós. Ele pede para que nós façamos aquilo que podemos fazer. Não precisamos fazer além da nossa conta, além das nossas forças. Não precisamos fazer aquilo que não nos cabe fazer. Se você não tem uma credencial de pastor e você não pode entrar em uma convenção, por exemplo, você pode ser pastor de alguém. Você pode pastorear os pequeninos de Deus. Se você não pode gravar um CD com louvor, você pode louvar a Deus na sua casa, enquanto você lava a roupa, enquanto você toma banho, enquanto você faz os seus afazeres domésticos. Você pode louvar ao Senhor e Ele recebe o seu louvor. Se você não pode pregar em grandes congressos porque não te convidam para tal, você pode pregar o evangelho para uma pessoa, como fez Jesus para a mulher samaritana. E essa uma pessoa irá fazer toda a diferença no reino de Deus. Foi um sapateiro em uma manhã de muita nevasca, o responsável por pregar o evangelho a um menino chamado Dwight Lyman Moody. Esse menino depois cresceu e se tornou um grande pregador da palavra de Deus. Quem pregou para ele foi um sapateiro, numa manhã gelada e com muita neve, em que ninguém queria sair de casa. Essa mulher fez a parte que lhe cabia, e ela ainda fez mais. De repente, a Bíblia diz que, e sobrevindo na mesma hora, que hora é essa? A mesma hora que Simeão estava visualizando a criança, que ele pegou a criança nos braços, em que ele disse: despede agora em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Na mesma hora em que Simeão está se dirigindo à família, abençoando aquela família, aquele casal de pais, bendito seja o nome do Senhor. Na mesma hora, a profetisa Ana está passando, vê a cena e ela se comove, e o Espírito Santo de Deus toca em seu coração. E a Bíblia diz que ela começou a dar glória e graças a Deus. Ela viu naquela criança, naquele bebê, que a sua esperança não havia morrido. E é sobre isso que
quero aqui em poucas palavras falar. É sobre esperança. Semana passada falamos sobre promessas e agora eu quero falar sobre esperança. Como está a sua esperança? Será que a sua esperança morreu? Eu te aconselho a assistir ao vídeo de 2 semanas atrás do meu canal, onde eu falo sobre o que é esperança para Deus, baseado lá no livro de Jó, no capítulo 14, no discurso de Jó para com seu amigo. Mas eu quero tratar de esperança aqui num outro contexto. Como está a sua esperança? Será que a sua esperança ainda está muito distante ou será que já está pertinho? Eu não sei onde está a minha esperança e depende de que esperança estou falando. Assim como existem promessas maiores e menores, como eu disse semana passada, existem esperanças maiores e menores. Existe a esperança de nós irmos morar com Jesus. Quando se dará isso? Quando nós morrermos ou quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Quando será isso? Eu não sei. Eu não sei o dia da minha morte. Se será amanhã, semana que vem, daqui 1 ano ou daqui 50 anos. E eu não sei também o dia em que Jesus arrebatará a igreja. Voltará novamente, porque só o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabem. Então eu posso estar falando de uma esperança remota, uma esperança que está ainda há muito tempo à frente. Mas eu também falo de uma esperança próxima. A esperança que as promessas de Deus se cumpram na minha vida. A esperança de que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. A esperança de mudar de casa. A esperança de ter um novo emprego. A esperança de se casar. A esperança de ter o primeiro filho. A esperança de ser consagrado ministerialmente a alguma coisa. A esperança que nós temos em fazer uma viagem, a esperança que nós temos em nos tornarmos um pregador da palavra de Deus, um cantor para louvar e engrandecer o nome de Deus. Como é que está a sua esperança em relação a essas coisas? A Bíblia diz que esta mulher, quando viu aquele bebê, que ainda haveria de crescer, que ainda haveria de aprender muita coisa, ainda haveria de se tornar adulto. Ela sabia, assim como Simeão sabia, de que a redenção, ela se daria sim, mas não agora, não já, não naquele momento e principalmente não enquanto ela estivesse viva. Ela sabia que não ia conseguir esperar até que Jesus ficasse adulto. Ela tinha, como nós vimos, entre 60 e mais de 100 anos. Ela sabia que não ia aguentar. Mas ela, ainda assim, a Bíblia diz que ela falava dele. Dele quem? De Jesus. Daquele bebezinho, daquela criança, do Messias que havia se encarnado, do Messias que agora estava entre eles, que tabernaculou, que armou barraca entre eles. Falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Por que em Jerusalém? Porque era onde ela vivia. Ela já tinha uma idade avançada, ela não podia mais sair por aí pelas cidades pregando, ela não tinha mais condição física para isso. Mas ela anunciava a todos, pregava a todos quanto ela podia. Se não podia atravessar a cidade, ela podia atravessar a rua. Se não podia falar com um fariseu, ela falava com a sua vizinha. Mas a todos aqueles que tinham, que esperavam a redenção, ela compartilhava Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Esperar a redenção. Muitos já não esperam mais. Muitos já deixaram de esperar. Ou, em outras palavras, deixaram de ter esperança. Mas essa mulher compartilhava com quem esperava. Compartilhava Jesus.
Eu não sei durante quanto tempo ela fez isso. Eu não sei a quantas pessoas ela compartilhou, mas essa notícia chegou até Lucas. Lucas ficou sabendo dessa notícia e por isso colocou no seu evangelho. E por isso nós podemos ler essa história hoje. Uma mulher, uma velhinha, que compartilhava Jesus por onde quer que fosse. Por quê? Porque a esperança nela estava mais viva do que nunca. Bendito seja o nome do Senhor. 103 anos de idade, mas cheia de esperança. Quantos anos você tem? E como é que está a sua esperança? Eu tenho 46 anos. Talvez eu já tenha vivido mais do que eu ainda irei viver. Muito provavelmente. Mas como é que está a minha esperança? Como é que está a sua esperança? Será que ela continua viva? Será que ela continua acesa? Será que você continua compartilhando a sua esperança, como fez a profetisa Ana, que com 103 anos, mesmo sem saber que aquela esperança dela iria resultar em algo em sua vida, ela ainda assim compartilhou Jesus. Eu quero te desafiar nesse dia a que você continue compartilhando a sua esperança com aqueles que te cercam, com as pessoas que estão ao seu redor. E você vai ver o que é que Deus vai fazer na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Na esperança próxima, na esperança imediata, Deus irá revelar, Deus irá agir. E você verá a sua esperança se tornar realidade. E aquilo que diz de uma esperança remota, uma esperança que talvez ainda esteja distante, guarde no seu coração, compartilhe isso. E se acontecer na sua vida, você glorificará a Deus. Se não acontecer, saiba que Deus ainda é Deus para fazer da sua esperança uma realidade, mesmo quando você já estiver fora desse patamar, fora dessa realidade, fora desse plano terreno. Bendito seja o nome do Senhor. Um dia a trombeta soará e nós nos apresentaremos diante de Jesus. E a nossa esperança, a nossa maior esperança, que é nos encontrarmos com Cristo, ela se tornará realidade. E a partir desse dia, diz a palavra de Deus, nós estaremos para sempre com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. É sobre isso que eu tinha que falar a respeito com você no dia de hoje, para que você mantenha viva a sua esperança, para que você mantenha acesa a sua esperança, para que você mantenha a sua esperança próxima de você, no seu coração, porque foi Deus que colocou isso em você. E Ele há de cumprir isso, bendito seja o nome do Senhor. Sobre promessas e esperanças, tratou essa nossa palavra dividida em 2 sermões. Uma promessa próxima e uma promessa menor e uma promessa maior. A promessa menor é aquilo que Deus tem prometido em sua vida. E uma promessa maior é aquilo que, quando Ele cumprir, todas as outras se cumprirão cabalmente, simultaneamente, porque existe uma promessa maior. Ela está numa esfera maior. E sobre a esperança, existe também uma esperança menor e uma esperança maior. E que nós possamos viver essa esperança. E que possamos compartilhar a esperança que Deus tem colocado em nosso coração. Compartilhar Jesus com tudo, com todos. Porque essa é uma verdade fundamental
e eterna. Fé, esperança e amor. Esperança é importante e é por isso que eu queria trazer isso ao seu coração. Compartilhe a sua esperança com aqueles que te cercam e você vai ver o que é que Deus vai fazer. Termino assim esta mensagem em 2 partes e espero que você reflita sobre o ancião Simeão e a profetisa Ana, que uma lição tão gloriosa deram para as nossas vidas cá no século 21. Que Deus possa falar melhor em cada coração e que a sua palavra permaneça em nós. Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Amém.